terminar, o senhor só clica nesse botão vermelho aqui. Tá legal. Aí o senhor me chama. Tá legal. Pra tirar e entrar. Isso. Mas pode falar, né? Meus irmãos e irmãs, estamos aí nos adaptando a esses meios, né? Por isso atrasamos aqui um pouquinho, mas pouco a pouco vamos tomando pé de como utilizar aí esses meios para a evangelização. Como muitos de vocês estão, por certo, nadando abraçada, né? Nesses novos meios. Quero convidá-los à oração junto comigo nesse momento. Possamos fazer juntos a nossa oração, nos colocando na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou fazer uma oração espontânea, vocês confirmam em seus corações, orando comigo. Senhor nosso Deus, te agradeço, Senhor, por todas as novas comunidades da nossa diocese. Quero rogar, Senhor, um renovo para essas novas comunidades. Vem fortalecê-las, Senhor, também através da sua palavra, através desse diálogo amistoso, desta proclamação da palavra. Favoreça o Senhor com seu poder, trazendo ânimo, Senhor, a todos aqueles que sintonizarem através destes meios. Te louvo e te agradeço, Senhor, porque continuamente nos dá caminhos novos através dos quais podemos superar os obstáculos das reuniões presenciais para continuar alimentando a fé das nossas novas comunidades, a fé do teu povo, Senhor. Quero convidá-los a fazermos a Regina Celli. Eu faço uma frase e vocês responderão agora: pois o Senhor que merecesse trazer em vosso seio, aleluia. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecesse trazer em vosso seio, aleluia. Agora vocês dirão: rogai a Deus por nós, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Agora dirão: pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo pela ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei-nos, o suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, a glória da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos cantar esse refrão que, por certo, já cantamos muitas vezes em nossas reuniões de comunidades. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. No final, nós queremos orar por todas as pessoas acometidas pela Covid-19, especialmente pela esposa do Serginho, nossa irmã, Tabata, e também por nosso irmão Luiz Ângelo
cofundador da comunidade Caminho do Discípulo, e todas as pessoas acometidas, especialmente membros das nossas novas comunidades ou familiares. Queremos, no final, orar, fazer um momento de intercessão, um momento de oração de cura por nossos irmãos, tão queridos nossos. Louvamos a Deus pela Débora, sua recuperação, pela graça de Deus, e que Deus complete sempre a obra iniciada. Meus irmãos, gostaria de partilhar com vocês uma mensagem de motivação, de encorajamento nesse tempo difícil que estamos passando. Nós já temos um tempo que não temos podido fazer nossas assembleias tão ricas, momentos de partilha, momentos de oração, de formação, de celebração. Tivemos já no Magnífica, tivemos na sede da comunidade Canção Nova, no auditório do nosso seminário, porém, ano passado, não foi possível realizar. Esperemos que esse ano, final do ano, seja possível. Sentimos falta também daquelas reuniões tão ricas dos nossos fundadores e moderadores das novas comunidades da nossa diocese. Sentimos falta. Realizamos no final do ano, realizamos 4 reuniões. Portanto, com grupos menores, que foi muito rico. Esperamos em breve poder fazer algo assim novamente, com todos os cuidados. A prudência é importante, meus irmãos e irmãs. Ao mesmo tempo, Deus também nos deu a sabedoria, a inteligência para irmos abrindo caminho diante das dificuldades. O Papa Francisco, no seu documento sobre São José, nesse ano dedicado a ele, aliás, nós queremos em breve marcarmos uma live com mais pessoas, não só eu, mas pessoas também participando sobre São José, esse documento belíssimo que o Papa escreveu sobre São José, nesse ano dedicado a ele, que é patrono da nossa diocese e que também celebra 40 anos de existência. Vai ser no final do ano, 20 de novembro, seria 1º de maio, mas nosso bispo adiou por força dessa situação. Então, também queremos celebrar com ação de graças, com louvores a Deus, por 40 anos de bênçãos de Deus nessa igreja particular. Você faz parte, meu irmão, dessa história. A sua comunidade faz parte da história desta igreja particular. Ficamos contentes com a presença, pelo menos online, da nossa irmã Lucimar, que escolheu exatamente a nossa diocese. Queremos também estar fazendo contato, incentivando vocês a se inscreverem no CARES, nessa Comissão Nacional do CARES das Novas Comunidades. No entanto, hoje o nosso objetivo é uma palavra de encorajamento. Lamentamos essas impossibilidades, ao mesmo tempo sentimos contentes, meus irmãos e irmãs, pela possibilidade que o Senhor nos dá, também através desses meios, atividade muito profunda, utilizando meios, abrindo caminhos a esse propósito, meus irmãos e irmãs. Nós queremos também caminharmos nesta direção, mas sobre isso falaremos melhor em outro momento. Queremos ousar mais como comissão das novas comunidades na Diocese de São José dos Campos, oferecendo, através dos meios que o Senhor nos possibilita, e, portanto, podendo atingir mais pessoas nos seus respectivos lugares onde elas vivem, através desses meios, com boa formação, com momentos também de partilha, de oração. Deus vai nos inspirando e temos visto realmente a sua fidelidade para conosco através
das palavras de sabedoria que o Senhor nos tem dado. Você faz parte. Que bom que você está caminhando conosco nesse processo. Nós estamos, meus irmãos e irmãs, vivenciando o tempo pascal, a alegria da ressurreição, esses 50 dias. Veja que é tão importante a Páscoa para a igreja, que ela prolonga por 50 dias a sua celebração, desembocando exatamente em Pentecostes. Isso enche o nosso coração. Se temos preocupações nesse momento presente, estamos cheios de esperança e da alegria da ressurreição do Senhor. No Evangelho do domingo passado, terceiro domingo da Páscoa, nosso Senhor, após aparecer novamente aos seus apóstolos, os encorajando, os convocou dizendo: vocês são testemunhas. Vocês são testemunhas em todas as nações. Deve anunciar a conversão, o perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Veja, meus irmãos e irmãs, os apóstolos estavam paralisados. No domingo anterior a esse terceiro domingo, no segundo domingo da Páscoa, exatamente disse o Evangelho que as portas estavam fechadas por medo dos judeus. Também eles, meus irmãos e irmãs, tinham medo, como nós temos. Talvez você tenha vivido momentos de ansiedade nesses tempos de pandemia. A cabeça muitas vezes fica mexida por tantas notícias tristes de morte. E os meios de comunicação, infelizmente, são muito dados a noticiar coisas negativas. Poucas vezes noticiam coisas positivas, inclusive dentro da pandemia. Poucas vezes vemos noticiando sinais de amor, de solidariedade, gestos bonitos de ajuda mútua, abnegação de profissionais da saúde e tantas coisas. Poucas vezes. Muito mais os problemas, as mortes, o dilema das faltas de leito e assim por diante. No entanto, nós temos Cristo em nossas vidas. Experimentamos a ressurreição do Senhor, a sua vitória, a Páscoa do Senhor. E como tal, nós somos homens e mulheres de esperança. Vocês são testemunhas. E os apóstolos, mesmo com medo, saíram do cenáculo, começaram a testemunhar. E Pedro vai dizer depois nos Atos dos Apóstolos: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Eles se tornaram, meus irmãos e irmãs, testemunhas com poder do Senhor ressuscitado. Eles poderiam ter paralisado, mas essas experiências maravilhosas com Jesus ressuscitado os projetou para fora do cenáculo e eles começaram a transmitir a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo, se derramando sobre eles, os favoreceu. Paulo VI disse numa catequese, quando Jesus deixou a cena visível desse mundo, os seus apóstolos e o seu Espírito. O Apocalipse diz o Espírito e a esposa diz vem. O Espírito e a esposa diz vem, quer dizer, anseia pela vinda do Senhor, pela sua segunda vinda, e para apressar a sua segunda vinda, anuncia a boa nova, para que chegue até os confins da terra, porque nosso Senhor disse que antes da sua segunda vinda, o Evangelho seria proclamado em todas as partes do mundo. Me lembro Dom Nelson dizendo uma vez: nós podemos apressar a vinda do Senhor quando evangelizamos, quando anunciamos
a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito e a esposa, ou seja, os seus apóstolos e o seu Espírito. Porém, o mandato missionário que o Senhor deu aos seus apóstolos é participado por cada batizado. Essa mensagem bonita de Aparecida, todos são discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Também hoje, meus irmãos e irmãs, no contexto desse início do terceiro milênio, inclusive, em meio a essa tribulação que a humanidade tem passado, através dos meios possíveis que temos, inclusive através do testemunho pessoal, somos chamados a transmitir esse anúncio vibrante da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos foram fiéis, nem mesmo as perseguições os impediram de cumprir o mandato do Senhor, de testemunharem o seu nome, como nós vemos nos Atos dos Apóstolos. Eles se tornaram em testemunhas ardorosas, e o nosso Papa São João Paulo II diz que é preciso, na Novo Milênio Neunte, ele disse exatamente essa carta para a igreja no início do novo milênio, ele disse, é preciso reacender o zelo das origens. O zelo das origens. Os apóstolos também tinham medo, mas superaram seus medos. Também noutra passagem que o Papa Francisco exatamente citava, numa colocação que fez, na mensagem que fez em março do ano passado, a mensagem Urbi et Orbi. Exatamente naquele momento inicial da pandemia, o Papa Francisco citava a passagem da tempestade no mar, que os apóstolos sentiram medo. E depois nosso Senhor disse: por que sois tão medrosos? Por que sois tão medrosos? Se os apóstolos tiveram medo, também nós temos. Mas se os apóstolos superaram seus medos pelas experiências com o ressuscitado e pela força do Espírito derramado em seus corações, também nós, meus irmãos e irmãs das novas comunidades, podemos superar nossos medos, superar toda a tibieza, superar todo o desânimo, vencendo todos esses obstáculos pela força da fé que a experiência com o ressuscitado outorga em nossas vidas. Os apóstolos tiveram experiências com o ressuscitado, mas também nós, pela palavra proclamada, pelo querigma proclamado, através das novas comunidades, através desta onda de derramamento do Espírito Santo, dessa corrente de graças, que é exatamente esse derramamento do Espírito Santo nesses últimos decênios, como vemos e chamamos por muito tempo, renovação carismática católica, e ao mesmo com o passar do tempo, outros desdobramentos dessa corrente de graças foram se dando, como as novas comunidades. Mas tudo isso tem em comum essa realidade bonita do batismo no Espírito Santo. Experiência semelhante à dos apóstolos, meus irmãos e irmãs, que foi capaz de tirar-lhes o medo e projetá-los como discípulos missionários, como testemunhas do Senhor ressuscitado, com a autoridade, com a força do Espírito Santo, cumprindo a palavra que o Senhor havia dito: recebereis força e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. No entanto, sabemos, meus irmãos e irmãs, nosso Senhor deixou claro, a vida cristã consiste de trilhar o caminho estreito. É preciso passar pelo caminho estreito. Às vezes é tentador o caminho largo, da tibieza, do desânimo, do arrefecimento.
da mornez, como está no livro do Apocalipse, tenho contra ti que és morno, não és quente nem frio, és morno, porém vou vomitar-te. Padre Raniero Cantalamessa disse, eram cristãos, essas igrejas da Ásia para as quais foi escrito o livro do Apocalipse, eram cristãos como nós, que necessitavam de uma nova conversão. Exatamente o livro do Apocalipse quer chamá-los a uma nova conversão. Precisamos sempre. A conversão é uma realidade permanente e oxalá vivenciemos de forma permanente esse processo de conversão em nossas vidas. Uma comunidade passa pela tentação da tibieza, passa pela tentação da negligência, do desânimo, da divisão, e ela deve exatamente superar esses obstáculos. E é na medida que uma nova comunidade transpõe esses obstáculos, obstáculos reforçados agora, infelizmente, por esta pandemia, reforçado. Eu me lembro no começo da pandemia, ano passado, me chegou um artigo de um monsenhor dos Estados Unidos, de uma diocese dos Estados Unidos, em que ele falava do risco de arrefecimento. E ele dizia, inclusive, que muitas pessoas poderiam sentir tentadas, mesmo quando as coisas voltassem ao normal, a não retornarem às assembleias litúrgicas dominicais. Oxalá isso não aconteça. Oxalá não aconteça também conosco naquele processo que estamos vivenciando, tanto do ponto de vista sacramental, da missa dominical, como o coração da semana, mas também esse processo comunitário que iniciamos com muito ânimo, com alegria. Oxalá essa pandemia não roube o ardor comunitário que o Senhor colocou em nossos corações. Uma nova comunidade precisa passar pela purificação. Uma nova comunidade não é uma verdadeira comunidade no início. Muitas vezes ela é um grupo. Será que todas as nossas novas comunidades têm realmente característica de comunidade? Como nós chamamos novas comunidades, todas elas? Mas será que tem característica de nova comunidade? Que tem que ser unida no amor, testemunhal, trilhando realmente o caminho discipular e o caminho testemunhal? Será que nossas novas comunidades passam pelo crivo, pelo teste realmente daquilo que caracteriza uma nova comunidade, que é um segmento eclesial profundamente unido, tendo suas vidas centradas em Cristo, tendo a pauta discipular como ideal por excelência daquele grupo que na verdade é uma comunidade viva e testemunhal, viva e dinâmica? Será que nossas novas comunidades passam? Cada uma delas é chamada, meus irmãos e irmãs, a trilhando o caminho estreito, qualificar-se como comunidade de discípulos. O documento de Aparecida diz que a comunhão é intrínseca do discipulado. Que bom que estamos vivenciando o nosso chamado discipular no contexto de uma nova comunidade. Que bom! Um ajudando o outro. Eu me lembro, naquele tempo inicial, éramos quando jovens, era um grupo de jovens que participavam. E alguns grupos de jovens chegavam a um senso de comunhão. Alguns grupos de jovens chegavam realmente a uma dimensão de comunhão. E eu me lembro numa palestra, que exatamente no final de um encontro de jovens, um palestrante jovem estava falando e ele falava exatamente: jovem, hoje você vai para casa, você pode prosseguir seu processo ou você pode desanimar. Qual é a sua decisão? E aí ele pegou uma caixa de fósforos, chamou um voluntário, entregou um palito, pediu que ele quebrasse.
E aí ele quebrou com facilidade na frente das pessoas. Depois ele chamou um outro jovem, um jovem robusto, forte. Ele tirou todos os fósforos daquela caixa, juntou-nos assim na mão, ajuntou e deu para aquele jovem, pediu que ele segurasse assim como eu estou fazendo, todos os fósforos juntos e quebrasse. E aquele jovem fez força e não conseguiu quebrar. E ele disse: isso é o sentido de comunidade. Quando estamos caminhando juntos, um se fortalece no outro. E aí sentimos individualmente também mais robustecidos no nosso processo. Por isso me lembro de acho que foi, se não me engano, foi Diácono Neucínio Correia, se não me engano, ou Eugênio Jorge, um dos dois, seguramente um dos dois, que disse: mesmo uma comunidade que não seja boa, que esteja de certa forma ainda num processo de imaturidade, é melhor tê-la do que não ter comunidade. Talvez você em algum momento sinta-se um pouco decepcionado com algumas coisas que você vivencia na sua comunidade. Mas se você está em comunidade, é melhor do que você não estar, meu irmão. Prossiga seu processo e procure fazer diferença na sua comunidade. Não compareça junto de seus irmãos, inclusive nas reuniões online, de mãos vazias, com coração frio e fechado em si mesmo, mas levando uma contribuição. A palavra de Deus diz: não compareçam diante de mim de mãos vazias. Quando nos reunimos em comunidade, mesmo online, o Senhor se faz presente. E nossas mãos devem ter ofertas de amor ao Senhor e aos irmãos, como oferenda agradável ao Senhor. Portanto, vamos caminhar com determinação. Quando caminhamos em meio às dificuldades, mais ainda, essa nossa caminhada se torna meritória. Isso é tão importante, meus irmãos. Tão importante. Aliás, a carta de Tiago. Me lembro quando fez a experiência de Deus, tinha 18 anos. Foi na Canção Nova Casa de Maria, Queluz, em 1979. Final de 1979. Ali na Casa de Maria, Queluz, fiz a experiência de oração. A comunidade tinha 18 jovens, juntamente com o Padre Jonas, como o chamávamos na época. E aquele final de semana marcou minha vida. Redirecionou a minha vida. Eu saí daquele final de semana, daquela experiência de oração, que começou na sexta-feira à noite e terminou no domingo à noite. Eu saí desejoso de prosseguir o meu caminho. Eu estava afastado antes. Me pegaram um pouco no laço para ir naquela experiência de oração. E aí comecei a fazer o diário espiritual. O diário espiritual. Através do livrinho de Monsenhor Jonas, a Bíblia foi escrita para você. Depois ele ampliou e fez outra edição, a Bíblia no meu dia a dia. Mas antes, lá no final de 70, era um livrinho branco, título: A Bíblia foi escrita para você. E comecei a fazer o diário espiritual. Tiago, considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de seres perfeitos
e íntegros, sem fraqueza alguma. Depois também, versículo 12 da carta de São Tiago, ele fala da tentação. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A palavra de Deus diz feliz, feliz. Considerai que é suma alegria passar por provações e tentações. Nosso Senhor diz também nas bem-aventuranças, bem-aventurados os perseguidos. Os obstáculos que advêm no nosso itinerário, meus irmãos, são oportunidades também de crescimento. São oportunidades também de crescimento. Esses obstáculos podem nos ajudar ao crescimento. Aqui me vem à mente a corrida com obstáculos. Aliás, o apóstolo Paulo diz: correi de modo a alcançar o prêmio. Ele compara a vida cristã como a corrida de um atleta e diz: correi de tal modo a alcançar o prêmio. Mas acho ainda mais sugestivo a corrida com obstáculos, porque ela caracteriza o que é a vida cristã. Se é um desafio correr, é um desafio maior transpor os obstáculos. E o atleta que faz a corrida de obstáculos, ele vai ser reconhecido não só por correr, mas também por transpor os obstáculos. E mesmo que ele seja rápido e chegue primeiro que os outros, mas se ele derruba os obstáculos, se ele não os transpõe, isso o faz perder pontos. Não é só correr, meus irmãos e irmãs. A vida cristã também supõe transpor os obstáculos. Exatamente os obstáculos, como a palavra de Deus que nós acabamos de escutar, as provações, as tribulações. Aliás, nosso Senhor disse no seu discurso na ceia, se despedindo dos seus apóstolos: no mundo tereis muitas aflições. Coragem, eu venci o mundo. Tereis muitas aflições. Nosso Senhor não veio garantir-nos uma bonança. Ele passou por obstáculos. Por isso ele diz: eu venci o mundo. Coragem, eu venci o mundo. Inspirai em mim e contai com a minha força. Ele transpôs os obstáculos. E ali naquele discurso de despedida sabia que lhe viria o maior obstáculo da sua vida, a sua morte de cruz. Mas ele disse antecipadamente: coragem, eu venci o mundo. É preciso transpor os obstáculos. Esses obstáculos, meus irmãos, não são só os obstáculos estruturais, como esse que nós estamos vivenciando, essa pandemia que de uma hora para outra surgiu. Eu tenho ouvido muito as pessoas dizerem: eu não pensava passar por isso, eu não pensava ver isso na minha vida. No entanto, esses obstáculos não nos paralisam se focarmos no Senhor. Os obstáculos interiores são os piores. Ou seja, se diante do obstáculo estrutural, há algo externo a nós, que independe de nós, nos intimidarmos na nossa decisão por Cristo,
aí sim criamos um obstáculo que pode realmente nos levar à derrota. E não nos abrirmos à promessa do Senhor: coragem, eu venci o mundo. Ou seja, se essa corrida, conforme compara o apóstolo Paulo à vida cristã, é algo eminentemente espiritual, os obstáculos, as provações, as aflições que nos falou o Senhor, podem tornar-se também espirituais. E aí sim é o risco que nós podemos, que todos nós corremos. Se focarmos no Senhor e continuarmos com determinação a nossa corrida, com decisão profunda de transpor os obstáculos e não deixarmos de darmos sequência à nossa corrida, ao nosso processo, nosso itinerário de seguimento do Senhor, aí sim permitimos que aqueles obstáculos que deveriam ser transpostos se tornem impossíveis de serem transpostos por uma decisão interior nossa, por um arrefecimento, por uma falta de amor ao Senhor, por uma falta de ardor, de zelo, de fervor. Por isso é preciso levar avante para transpor esses obstáculos. E aí sim, não permitiremos que os obstáculos roubem o nosso ideal comunitário, nossa vocação a uma nova comunidade, que é algo tão belíssimo. Me lembro do padre Pepe, fundador da comunidade magnífica de Três Pontas, um dos padres pioneiros na renovação carismática no Brasil, ao lado de vários outros, mas daqueles primeiros tempos. Nós, eu, padre Luiz Fernando Soares, o conhecemos em Taubaté, quando fazíamos ainda teologia. E ele já era padre atuante, que pregava retiros para a renovação carismática no Brasil inteiro. Padre Pepe, que depois veio a fundar a comunidade magnífica, ele tem uma frase assim: o cristão deve ter os pés na terra e a cabeça no céu. Os pés na terra. Nós estamos no tempo, nós estamos peregrinando, nós somos igreja militante e não podemos negar isso, senão seria um espiritualismo. Pés na terra. O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, diz que a esperança escatológica não deve arrefecer o nosso compromisso com a história. Inclusive, sobretudo vocês leigos e leigas, em sentido de serem sal da terra, luz no mundo, fermento na massa, onde vocês estão, nos vários ambientes, como a Igreja nos coloca no Concílio Vaticano II, em tantos outros documentos. O campo próprio do leigo é ser sal da terra e luz no mundo. Portanto, vocês peregrinando com esse chamado bonito de pisar na terra, pisar no mundo, ao mesmo tempo a cabeça no céu. Ou seja, a esperança escatológica como meta fundamental da sua vida. Como é importante, Paulo diz que, por enquanto, subsistem três: a fé, a esperança e a caridade. Essa esperança maravilhosa, esperança inclusive escatológica, mas a esperança escatológica também nos faz ser esperançosos diante da história, diante do nosso processo. Nesse sentido, a esperança e a fé e claro também a caridade, são complementares. As chamadas virtudes teologais, que o nosso Papa Bento XVI exatamente escreveu
uma carta para cada uma delas. Deus cartas est sobre o amor, depois Spe Salvis, depois Porta Fidei. A fé, a esperança e a caridade deve animar nossas novas comunidades, inclusive nesse momento difícil que estamos passando. No entanto, a pergunta é: você tem a cabeça no céu? Você tem o seu coração no céu? Você busca as coisas do alto? No céu está a sua meta. No céu está a sua meta. Ou seja, o valor por excelência da sua vida é ser discípulo missionário de nosso Senhor Jesus Cristo. E se assim for, as dificuldades, como diz a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, as dificuldades, inclusive, serão meios de crescimento. Portanto, não devemos ver os obstáculos como determinantes em nossa vida cristã, ou seja, que determine nosso arrefecimento e desânimo. Não! Mas pode ser até meios de um crescimento maior ainda. Maior ainda. Um acrisolamento, uma purificação, uma ascese mais profunda, uma decisão mais intensa pelo Senhor na nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo será dado em acréscimo, meus irmãos. Tudo. Buscar o reino é buscar as coisas do alto, na linguagem de Colossenses. Esse reino está na história, mas ele exatamente aponta para o seu cumprimento definitivo na escatologia. Por isso o almejamos. E nosso Senhor disse nesse sentido: o reino de Deus está dentro de vós, porque é dentro de nós que está a decisão por Cristo, pelo seu evangelho em nossas vidas. E é exatamente o coração humano, ou seja, a liberdade humana iluminada pela fé e direcionada para Deus, que faz com que realmente esse reino se dilate na nossa vida e nos nossos ambientes, sendo realmente um valor absoluto na vida de cada um de nós. Por que sois tão medrosos? Disse Jesus aos seus apóstolos naquela passagem da tempestade acalmada. O Papa Francisco, nessa mensagem, ele escreveu assim: naquele dia, ao cair da tarde, conforme capítulo 4 de Marcos narra, naquele dia, ao cair da tarde, assim começa o evangelho que ouvimos, as semanas ou dias. As semanas, os dias parece o entardecer, parece o cair da noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas, referindo exatamente à pandemia. Cidades apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador que paralisa tudo a sua passagem. Percebe-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-nos os olhares, encontramos-nos temerosos e perdidos. À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e turbulenta. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários, todos chamados a remar juntos, todos necessitados de mútuo encorajamento, e nesse barco estamos todos, tal como os discípulos que, falando a uma só voz, dizem angustiados: vamos perecer. Assim também nós percebemos que não podemos continuar na estrada, cada qual por conta própria. Só conseguiremos juntos. Ou seja, nesse momento, por certo, em que há tentações da parte
em sentido de arrefecermos, inclusive no nosso ideal comunitário, não cuidando uns dos outros, não se importando uns com os outros. É exatamente o momento que mais necessitamos um do outro. É isso que o Papa está dizendo. Depois ele diz: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E ele ora: Senhor, lance-nos um apelo à fé. Essa não é tanto acreditar que tu existes, como, sobretudo, vir a ti e fiar-se a ti. Chama-nos, Senhor, para aproveitar esse tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo, o tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não é. Pessoas simples, diz o Papa, têm feito dessa pandemia um meio de dilatar seu coração. Ele cita os profissionais de saúde e tantos nos serviços essenciais. Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma médica que fez peregrinação comigo à Terra Santa, reside no Rio de Janeiro, inclusive atuou aqui em São José. Ela atua como médica em Campinas uma vez por semana e ela escreveu: nós profissionais de saúde estamos exaustos, exaustos. Mas quantos nesse idealismo de amor, de cuidado com aqueles que mais necessitam, devemos nos espelhar nesses irmãos simples, que o Papa chegou a dizer são santos da porta ao lado. E não desanimarmos, pelo contrário, meus irmãos e irmãs, dilatarmos o nosso coração. Dilatarmos o nosso coração, mais e mais. Nosso bispo fazia o apelo que as nossas novas comunidades tenham iniciativa no campo social. Vamos orar nessa intenção e vamos cultivar uma fantasia da caridade, como recomendou o Papa São João Paulo II na Novo Millennium Neunt, porque tantas pessoas estão necessitadas nesse momento, não só de bens para a subsistência, de alimento, de cestas, mas também de apoio emocional, de oração, de uma palavra amiga. Podemos usar, inclusive, desses meios, conforme dizia o Papa São João Paulo II, a Igreja não pode negar-se em usar desses meios de uma forma criativa e solidária para gestos de solidariedade social. E, por certo, isso vai ajudar nossas novas comunidades a encontrar também um sentido novo e vai nos fortalecer na caminhada. Eu, algumas semanas atrás, precisamente na Semana Santa, porque estávamos sem missas presenciais, eu passei o Tríduo Pascal na comunidade do Padre Alexandre Pacioli, Olhar Misericordioso, que tem núcleo aqui em São José, mas passei numa casa de apoio a sacerdotes lá em Resende, na minha cidade. E ele falava, através de uma iniciativa da comunidade chamada Caminhão da Solidariedade, quantas toneladas de alimentos e quantas cestas foram e estão sendo distribuídas através do chamado Caminhões da Solidariedade. Deus pode nos inspirar, meus irmãos e irmãs. Dilatemos o nosso coração e nos alegremos, porque em meio às dificuldades, Deus quer fazer delas oportunidades para um amor mais profundo e dedicado uns aos outros. Começando pelos nossos próximos, pelos nossos irmãos, pela nossa família, nossos irmãos e irmãs de comunidade, mas também dilatando o coração para outros que necessitam, às vezes, de uma forma ainda mais profunda da nossa solidariedade. Nosso Papa São João Paulo II, um documento sobre o sofrimento humano, Salvifici Dolores, ele escreveu: quanto mais
Alguém está sofrendo, mas tem direito à nossa solidariedade. E o Papa São Paulo VI dizia: solidariedade é o nome novo da caridade. A solidariedade também se vivencia pela oração. Eu acho que as nossas novas comunidades, queridos, podem pensar, exatamente vou lançar esse apelo na próxima reunião do Conselho, para que debrucemos diante de Deus, e se você tiver sugestão, pode enviar através do Serginho, da Mônica, que faz passar para nós, do Conselho. Se você tiver alguma sugestão de oração que podemos fazer. Sabemos lá na Diocese de Santo Amaro está sendo realizado o Cerco de Jericó, a pedido inclusive do bispo diocesano, Dom José Negre, por essa situação que estamos vivendo. As nossas novas comunidades que têm essa marca da oração e são oriundas dessa corrente de graças, que sabe do poder da intercessão, pode também lançar-se numa tarefa de oração, numa tarefa de intercessão nesses tempos de pandemia. Certamente você tem rezado, sua comunidade tem rezado, mas nós podemos criar um elo, uma rede de intercessão, com horas sucessivas, pondo-nos realmente em intercessão diante dessa situação. Eu quero convidar você nesse momento, nesse final, para orar comigo. Para orar comigo. Queremos apresentar de um modo muito especial nosso irmão Luiz Ângelo, nossa irmã Tábata, internados, mas também todos das novas comunidades que estão com Covid, também os familiares dos membros das novas comunidades em situações adversas, alguns com risco de vida. Queremos, nesse momento, nos colocar em oração por eles. Por isso eu convido você, nesse momento, a orar comigo. Senhor nosso Deus, nesse momento, nos colocamos na sua presença. O Senhor disse: quando 2 ou 3 concordarem algo na terra, será realizado no céu. Fazemos nesse momento, Senhor, esta oração de concordância por todos acometidos do Covid-19, especialmente esses nossos irmãos que citei. Nosso irmão Luiz Ângelo, nossa irmã Tábata e também outros irmãos e irmãs das novas comunidades acometidos pelo Covid-19, bem como seus familiares. Queremos apresentá-los, Senhor, na sua presença. Queremos pedir cura, Senhor, e fortalecimento. Libera seu poder, Senhor, sobre essas vidas, recuperando-os, curando-os. Manifesta a sua graça, Senhor. Tu disseste: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, em teu nome, Jesus, nós oramos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por todos os nossos irmãos acometidos pelo Covid-19. Vem curá-los. Também aqueles irmãos, membros de comunidades, acometidos de outras enfermidades. Queremos orar por eles, Senhor, seus familiares igualmente. Sabemos, Senhor, o quanto seu coração se dilatava diante dos enfermos. Enchia-se de compaixão. À direita do Pai, seu sacratíssimo coração continua dilatado, Senhor, por esses irmãos que passam pelo vale do sofrimento.
Manifesta seu poder e os cure neste momento, Senhor. Eu vos peço. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, saúde dos enfermos, rogai por nós. São José, patrono de nossa diocese, rogai por nós. Agora quero deixar-lhes a minha bênção e dizer que foi uma alegria poder dirigir a palavra a você, meu irmão, a sua comunidade. É uma alegria poder estar com vocês, trago-os todos em meu coração e anseio por poder um momento estar presentemente com vocês para partilhar momentos de oração, momentos de formação, momentos ricos de partilha acerca da caminhada das nossas novas comunidades. Ânimo, coragem, o Senhor está conosco. Ele venceu, Ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. O Senhor esteja convosco, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossas novas comunidades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Entre. Eu apertei ali, mas... Eu tô com... Ai. Ah, era aqui. Era com isso aqui. Eu achei que era ali, ó. Ah.